Fala, sobrinho do Tio Lu, aqui é o Luciano La Roça, autor do livro Instagram, WhatsApp, Facebook para Negócio e criador da mentoria Gestor de Tráfego. E neste vídeo eu vou falar com você sobre ferramentas que você deve usar como gestor de tráfego. Então, vamos lá, vamos falar então sobre as ferramentas de gerenciamento de projeto. Por quê? Porque se você é um profissional que trabalha em casa, uma coisa praticamente obrigatória como gestor de tráfego é você usar ferramentas que fazem o gerenciamento de projetos do seu trabalho e do trabalho principalmente com os seus clientes. Se você ainda trabalha na base do que você se lembra, muito provavelmente você vai começar a esquecer um monte de coisa, vai começar a ter problemas com clientes, vai começar a errar. Ter uma ferramenta de gestão de projetos é fundamental, mesmo que seja só você nesse momento e os seus clientes, porque se no futuro você quer crescer, você precisa estar estruturado para o seu crescimento enquanto empresa. Então eu trouxe aqui algumas para você, eu já testei a maioria delas, já li muito sobre as outras, porque quando eu tive que tomar decisão eu tive que ler sobre elas. A mais famosa de todas é o Trello, e a parte boa é que você pode usar o Trello de forma gratuita na maioria das suas funcionalidades. É uma ferramenta que funciona no sistema Kanban. Você vai ver aqui a organização das tarefas, você tem por exemplo aqui os projetos, então vamos imaginar que cada cliente é um projeto e depois você tem aqui as tarefas fazer, fazendo e feito, tem que fazer para cada cliente e depois você vai mover o card para o fazendo e depois para o feito. E você pode compartilhar isso aqui com o seu cliente, então o seu cliente pode ver aquilo que você está trabalhando, naquilo que você vai trabalhar ainda no futuro. Então isso evita um monte de problemas, como por exemplo, o cliente ficar te perguntando, e aí, você está fazendo aquilo? E aí, você está fazendo isso? Basta você educar ele para que ele olhe o Trello e ele veja aquilo que você está fazendo. Nesses cards aqui, você pode fazer comentários sobre a tarefa. Então você pode comentar e compartilhar isso com o seu cliente, porque se você usa, por exemplo, grupos de WhatsApp como única ferramenta de comunicação com os seus clientes, você vai ter problemas, porque daqui a pouco você está falando de uma coisa, daqui a pouco sobre outra, daqui a pouco vem o áudio, daqui a pouco ele fala sobre outra coisa e fica tudo perdido. Quando você usa ferramentas de gerenciamento de projetos, uma das regras mais importantes é cada assunto que é comunicado naquela tarefa, ele deve acontecer na tarefa e não num chat perdido. Então ele vai te ajudar bastante. O Trello aí para você que está começando. Dessas todas aqui, é uma das melhores, sem dúvida alguma. Tem para o computador, você consegue usar, salvo erro, no celular. Dá para criar alguma automação, mas aí já é algo pago. Eu, pelo menos me lembro, quando eu pesquisei sobre o Trello antigamente, a parte de automação era paga. E conforme você vai crescendo, você vai conseguindo colocar outros membros da sua equipe, mais clientes, sem qualquer custo adicional e sem qualquer trabalho a mais. Então, é uma das melhores ferramentas, sim, para gerenciamento de projetos. Outra ferramenta bem legal para você trabalhar é o Basecamp. O Basecamp é uma ferramenta em que ela tem uma proposta muito parecida com o ClickUp. Já vamos falar sobre o ClickUp, que é o seguinte: o Trello, ele dá para você gerenciar tarefas, mas ele não tem, por exemplo, uma ferramenta de chat, que é algo que muita gente sente necessidade. E tanto o ClickUp como o Basecamp são ferramentas que têm tudo aquilo que você precisa numa ferramenta só. Então ele permite você gerenciar tarefas, ter um calendário, colocar arquivos, ter um chat, lembretes, tarefas repetitivas, ver o que foi feito e o que não foi feito, das mensagens, que é como se fossem posts que são feitos, tem um robozinho que eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas ele até é útil, e tem a parte de documentos, então você consegue ver tudo num único lugar. É a ferramenta que a gente usa aqui internamente, porque eu sempre procurei algo que fosse tudo num lugar só. Ele permite que você trabalhe com clientes ou com a equipe interna, e você tem aqui um trial de 30 dias, depois ele custa $99 por mês, mas ele tem uma versão free, que você pode trabalhar com até 3 projetos, ou seja, até 3 clientes. E nós pagamos o valor anual de cerca de $990 por ano. E se pararmos para pensar, visto que estamos trabalhando remotamente, não temos que pagar um escritório, não temos que pagar um computador, não temos que pagar licenças, obras no local, enfim, um monte de despesas, $900 por ano, digamos que é um valor bem em conta para nós termos o nosso escritório virtual organizado. E esse é um pensamento que você precisa começar a ter conforme você vai crescendo, que é, se eu tenho um escritório virtual, se eu tenho uma empresa remota, eu tenho que investir em ferramentas. Antes do Basecamp, nós usávamos o MeisterTask. O MeisterTask é uma ferramenta com um design muito bonito e ela funciona mais ou menos do mesmo jeito que funciona o Trello. Ela tem aqui a parte em que você vai fazer o Kanban, você tem também uma linha do tempo, tá? Então você consegue ver as coisas acontecendo. A versão gratuita também serve para a maioria das suas situações. O MeisterTask tem um aplicativo celular que funciona super bem. Então você tem aqui um exemplo de um Kanban, né? Então você move por cards, você consegue colocar quantas pessoas quiser. Em termos de valores, a versão Pro você começa a pagar por usuário. E aqui começa a ser um problema da maioria das ferramentas. Se no primeiro momento é só você, tudo bem, mas se a sua equipe começa a crescer, se você começa a ter mais clientes, esse custo acaba aumentando. Que é uma coisa que o Basecamp não tem. Ele não tem qualquer limite de usuários. E aqui tem também o limite de anexo, então você acaba tendo alguns limites
limites conforme você vai andando por planos, e no Base é 999 por ano e acabou. O Monday.com é uma das ferramentas também mais conhecidas para gerenciamento de tarefas. E todas elas estão aqui, a que eu conheço menos, mas ela é bastante usada e você consegue fazer o seu planejamento semanal em termos de metas, em termos de tarefas que foram feitas. Tem também o Kanban, tem também uma linha do tempo. O problema do Monday.com acaba sendo um pouco o preço. É a partir de R$30 por mês e o mínimo que você pode ter aqui são 3 usuários. Então ele já começa com no mínimo é quase R$100 por mês. Mas, de qualquer das formas, pode ser uma ferramenta interessante para você. O ClickUp é uma ferramenta que, se eu estivesse começando hoje, não usasse nenhuma ferramenta, eu iria para o ClickUp. Por quê? Em primeiro lugar, porque a versão gratuita deles resolve a maioria dos problemas. E eles têm tudo aquilo que essas outras ferramentas têm. Eles fazem gestão de projeto, eles têm chat, arquivos, tem a parte de tarefas, faz integrações com outras ferramentas, você pode colocar metas e ver a quantos percentuais as pessoas estão daquela meta. Então, é uma ferramenta bem interessante. A versão gratuita, como eu disse, ela resolve a maioria dos problemas, mas depois aí começa o ponto. Se você vai pagar anual, você começa a pagar $5 por usuário. Ou seja, a partir do momento que você começa a ter uma equipe de 15, 16 pessoas, já fica mais caro que o Basecamp. Então, são detalhes que talvez lá na frente façam a diferença, mas lembrando que aqui você, se pagar o valor anual, é $5, se pagar o valor mensal, já passa a ser $9 por usuário, e mesmo assim, você não tem todas as configurações que tem depois outras contas mais caras. Outra bem antiga e bem conhecida é o Asana. O Asana, ele permite que você tenha uma visão das tarefas em vários formatos, né? Que existem vários formatos, existem listas de tarefas, existe o Kanban, e ele permite que você veja através de cronograma, através de quadros. Então ele é bem versátil, ele não tem chat, né? Então tudo que é comentado ali é comentado também dentro da tarefa, e tá tudo bem, existem empresas que têm uma ferramenta de chat, uma ferramenta de gerenciamento de projeto, coisas separadas e funcionam muito bem. Aí é uma questão pessoal minha, eu gosto de ter tudo na mesma ferramenta. Então, essa ferramenta de gestão de projeto. Luciano, se você estivesse começando hoje, o que você faria? Eu começaria pelo ClickUp, independente de você ter dinheiro ou não para investir. Se você não tem dinheiro nenhum para investir, ClickUp eu colocaria como segunda opção o Trello. Se você tem algum dinheiro para investir e acha que faz sentido ter tudo numa ferramenta só, uma segunda opção seria o Basecamp. Vamos ter essas são as ferramentas que eu recomendo. Comenta aqui para mim qual você mais gostou, se você tem alguma para complementar aqui. Existem outros, tá? Mas esses aqui são aqueles que eu já testei, aqueles que eu recomendo ou que eu gosto e não uso, mas eu gosto e eu usaria se eu começasse como gestor de tráfego antes. Lembrando que nós temos então as aulas do Ads Class todas as quintas-feiras aqui no meu canal do YouTube. São aulas ao vivo sobre anúncios. Tem também a mentoria gestor de tráfego. Se você quer se aprofundar como gestor de tráfego, quer começar na gestão de tráfego, então aqui embaixo vai estar um link para você se inscrever e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para você fazer parte da mentoria. Se você realmente quer iniciar nessa profissão ou quer escalar os seus ganhos como gestor de tráfego, esta é uma excelente opção, tá bom? Eu sou o Tio Lu e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!